Além de comediante e integrante do Vatapá Comedy Club, Matheus Boente é professor de História. E entre outras provocações que faz em cima do palco, Matheus argumenta que o 2 de julho não foi só a independência da Bahia ou independência do Brasil na Bahia, como muitos defendem. Matheus pensa que o 2 de julho poderia ocupar o lugar do 7 de setembro, tornando-se assim o marco da independência do Brasil. Boente, inclusive, já fez shows sobre este assunto. O nosso analista político Pedro Menezes conversou esta semana com o comediante na estreia do À Tarde da Noite, uma das novidades do À Tarde Play, o núcleo audiovisual do Grupo À Tarde. E Pedro Menezes já está aqui para o nosso bate-papo desta quinta-feira. Já quero logo emendar essa seguinte pergunta, Pedro. Se a gente considerar a argumentação de Matheus Boente sobre a importância do 2 de julho, quais seriam as implicações políticas e sociais caso haja essa mudança do marco da independência do Brasil do 7 de setembro para o 2 de julho? Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Paulinho, toda a equipe. Bom dia também ao nosso público que nos escuta. Bom, Jefferson, eu acredito que as implicações políticas e sociais seriam muito grandes. Você imagina um país onde todos os Faria Limers e catarinenses têm que homenagear um caboclo como herói de independência. Eu acho que isso no impacto do imaginário brasileiro já seria bastante positivo. Eu diria que talvez a gente, e isso até muita gente pode achar que essa pauta é pouco importante, mas eu diria que talvez muitos problemas assim do Brasil poderiam ser resolvidos se a gente tivesse outra compreensão de país e que partisse mais do povo e que desse agência ao povo e que fosse um pouco mais crítica com figuras como Pedro Bragança, que é tido como nosso grande herói de independência, né? O protagonismo de Dom Pedro no 7 de setembro acaba refletindo uma visão mais centralizadora da história brasileira, não é? Como muitos historiadores defendem. E como é que você avalia essa narrativa em comparação com a luta mais popular, mais regional, simbolizada exatamente pelo 2 de julho aqui na Bahia? Bom, Ernesto, como você disse, eu entendo que Jefferson, eu entendo que você colocou como uma luta mais regional, e porque de fato foi uma luta que com muita participação do povo aqui da Bahia. Embora a gente tenha tido pessoas de todo o Nordeste, até do Sudeste, que vieram participar dessa luta aqui, principalmente mais para o período final dela, quando eles sustentaram o cerco aos portugueses ali. Então esse é talvez o ponto principal da argumentação do Matheus, é de que não foi de modo algum um evento regional. Essa coisa de independência da Bahia, que muita gente, até aqui da imprensa local, usa, não faz o menor sentido. É como tratar a Batalha de Berlim, que terminou a Segunda Guerra Mundial, como um evento berlinense. O exército português montou QG em Salvador. Então isso é um ponto muito importante. Em relação ao Pedro Bragança, Pedro I, acho que a gente precisa considerar alguns pontos muito importantes. Ele era rei do país colonizador, ele decretou independência e depois queria reinar em Portugal. Então você imagina que ele supostamente queria manter o Brasil independente de Portugal e logo depois queria ser rei dos dois países ao mesmo tempo, né? Esse imperador aqui, rei lá, e mantendo os dois países separados. Então o Matheus argumenta de modo muito convincente, outros historiadores já fazem o mesmo argumento, que isso aí foi um negócio familiar, eles com medo ali das revoluções liberais da Europa, como a francesa principalmente, teve a Revolução Americana também, tinha ali a Revolução Liberal do Porto, já imediatamente antes, tendo uma pressão ali em Portugal. Então aquela coisa do grito do Ipiranga acaba sendo muito mais como uma negociata política, né? Dom João VI era um sujeito muito esperto, como a gente acabou até vendo em 1808, e criou essa coisa interessante para ter um pé em cada barco, né? Se desse confusão lá em Portugal, a família dele continuava reinando aqui. E a gente meio que comeu essa justificativa dele e continuou comemorando o feriado que ele criou até hoje, né? E é bastante claro quando a gente observa hoje que não existia ali uma intenção de interesse público, de caráter público,
e de alguém que respeita o Brasil e se vê como parte da comunidade. Essa atitude a gente vai ver nos Caboclos de Julho, no Luiz Lopes, na Maria Quitéria, na Maria Filipa, na Joana Angélica, nas pessoas que arriscaram a própria vida por valores maiores do que um projeto familiar de um seguro revolução, digamos assim, que é na prática o que o Grito do Ipiranga representava para a família Orleans e Bragança. Pedro, historicamente, a própria história é muito usada como ferramenta política, não é verdade? Não à toa a gente vê aí a nossa história, a história do Brasil, sendo contada muito mais sob o ponto de vista dos colonizadores do que dos colonizados. Agora, na sua opinião, quais interesses poderiam ser afetados ou beneficiados pela mudança do marco da independência para o 2 de julho? Bom, Jefferson, é absolutamente normal que a história seja usada como arma política, porque, de fato, nós somos a comunidade brasileira, nós temos uma história comum de nação nessa comunidade que todos nós fazemos parte, e o modo como nós avaliamos essa história, a gente olha para a história, a gente observa o que é que a gente quer ser no futuro, e a gente aponta na história aquilo que deve ser comemorado com base na nossa visão do que deve ser valorizado para o futuro, né? Pelo menos isso é o que deve. Isso atende ao interesse público. Isso atende a uma reflexão coletiva sobre o que é essa comunidade nacional brasileira que todos nós fazemos parte. Então, acredito que o debate de tradições nacionais e até a reforma de tradições nacionais atende inteiramente ao interesse público, se for feito com um debate aberto, na democracia, atende inteiramente ao interesse público. Agora, eu não sei se a escolha do feriado de 7 de setembro em 1826 pelo próprio Pedro Bragança I, se essa escolha atendeu a qualquer tipo de interesse público. Aí, neste caso, eu acho que é um interesse privado, e um interesse privado que a gente não questionou nos últimos 200 anos, o que diz bastante sobre o nosso país. A gente está com um interesse privado de um ex-monarca de 200 anos atrás, como uma tradição nacional até hoje, que não foi questionada. Talvez isso diga muito sobre o quanto a gente precisa de um debate contínuo sobre as nossas tradições nacionais. Eu estava até observando, feriado de Tiradentes foi criado pela ditadura militar, feriado de 7 de setembro foi criado pelo próprio Pedro Bragança I, como eu falei, e o feriado de 15 de novembro foi criado pelo Dutra logo depois do Estado Novo. O Dutra que teve grande participação do Estado Novo. Então a gente tem as 3 principais regimes autoritários do país criando as nossas tradições nacionais e não sendo questionados posteriormente. Isso que para mim é o mais grave, né? A gente não rediscutiu isso, porque é normal que ditadura tente implementar uma nova visão de país. O que não é normal é que a democracia aceite aquela visão de país e continue reproduzindo, porque muita gente acha que isso é desimportante. Muita gente acha que a economia, às vezes, é mais importante e tal. Na minha visão, pelo menos, que é a visão de Matheus, e acredito também a visão de muita gente, talvez de vocês aqui da bancada, esse tipo de pauta cultural é transversal. O modo como a gente vai discutir a economia está diretamente ligado ao modo como a gente enxerga o Brasil. Então, isso talvez para mim seja ainda mais importante, porque é um princípio, né? Vamos ver se esse debate que você destaca deve ser continuado, vai continuar, né? Porque essa semana a gente já viu o presidente Lula sinalizando que vai pedir ao Ministério da Educação a inclusão do 2 de julho nos livros de história, aqui na Bahia especialmente, mas, na verdade... Sinceramente, Jefferson, eu substituiria os 3. Se fosse a minha opinião importasse, né? A minha opinião importa porque eu sou um cidadão brasileiro, mas um de 200 milhões. A minha opinião como cidadão brasileiro é que eu mudaria os 3 principais feriados nacionais de caráter político. Tiradentes foi um movimento separatista muito importante, muito bonito, mas talvez a gente tenha figuras como Luiz Gama para homenagear como um grande símbolo do Brasil que a gente quer ser. Talvez a data de 2 de julho pudesse entrar na frente do 7 de setembro. 15 de novembro a gente poderia também pensar em outra data que represente melhor o Brasil, talvez nacionalizar o feriado de São João. Me parece que já que talvez um público conservador tenha uma resistência
ao fim do 7 de setembro, a gente pode até valorizar uma data católica como essa, que também faz super parte da tradição nacional. Eu acredito que essas 3 datas acabam sendo meio vazias. Ninguém se emociona com 7 de setembro, 15 de novembro e Dia de Tiradentes, talvez, tem uma história um pouco mais bonita, mas era um movimento separatista, né? É até meio estranho que o movimento separatista seja considerado como movimento de relevância nacional, enquanto o nosso 2 de julho é absurdamente distorcido até aqui na Bahia, e tratado como independência da Bahia, como um evento meramente regional. Então, acho que essa é uma discussão que tem muito futuro, e até por isso a gente deu o título do episódio 2 de julho é o futuro. E você falou nacionalizar o São João. Na verdade, São João nem é feriado aqui, não é? Mereceria ser um feriado. Me parece mais tradição brasileira do que 15 de novembro. Exatamente. Não sei se muita gente se emociona com o Deodoro da Fonseca. Eu acho que não, viu? Pedro, sempre um prazer falar com você. Um abraço, até a próxima quinta. Abraço, Jefferson. Abraço, René, Paulinho. Até a próxima quinta. 8h46 agora.